Fizeram você acreditar que a vida era simples. Sorria, obedeça, estude, case, compre uma casa, tenha filhos, trabalhe até se aposentar. E tudo vai dar certo. Só esqueceram de avisar que isso nunca foi sobre você. Você ainda lembra da primeira vez que te prometeram felicidade? Talvez tenha sido sua mãe, seu pai, ou uma professora sorrindo enquanto dizia: se você for um bom menino, se comportar direitinho, um dia vai ser muito feliz. E você acreditou. Com olhos grandes e ingênuos, você acreditou. Não tinha por que duvidar, afinal, todos pareciam seguir esse caminho. A maioria ainda segue. Prometeram que a felicidade era um prêmio. Que viria no final, depois da dor, depois do esforço, depois do sacrifício. Como se fosse um troféu entregue só aos que se ajoelhassem diante das regras. Mas ninguém te contou que essa promessa era uma mentira cuidadosamente construída. Ninguém avisou que o prêmio não existia e que a corrida era infinita. Você se esforçou. Estudou, se calou quando queria gritar, fingiu que estava tudo bem quando por dentro era só um eco. Aceitou trabalhos que odiava, amizades vazias, relacionamentos rasos. Tudo em nome de uma felicidade que estava sempre no próximo passo. Quando eu passar no vestibular, quando eu conseguir um bom emprego, quando eu casar, quando eu tiver filhos, e agora? Agora você acorda com um peso que não sabe nomear. Um cansaço que não é físico. Uma vontade de desaparecer, mas sem coragem de ir embora. Você está preso em um roteiro que não escreveu. E a parte mais cruel? Te convenceram de que a culpa é sua. Que se você não está feliz, é porque está fazendo algo errado. Mas e se a mentira não estiver em você? E se estiver no sistema que te moldou? No script que todos seguem sem questionar? Você nunca foi ensinado a pensar por si. Só a repetir. A decorar. A seguir ordens com um sorriso no rosto. Chamaram isso de educação, mas era doutrinação. Um adestramento emocional para fazer de você um bom cidadão e um escravo obediente. Imagine agora uma sala de aula cinzenta. Crianças enfileiradas, todas olhando para frente, quietas, enquanto uma voz repete regras sobre como ser bom. Uma delas olha pela janela, sonhando com outra coisa. Ela é chamada de distraída. Ela é corrigida. Aos poucos, ela para de olhar. Começa a repetir como as outras. Essa criança é você. Essa criança está viva dentro de você, ainda hoje, e está sufocando. A virada começa quando você entende. Você foi domesticado para desejar aquilo que te aprisiona. A casa própria. O carro do ano. O status. O casamento perfeito. Tudo isso pode até parecer liberdade, mas pode ser apenas uma cela mais confortável. Epicteto diria: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. A farsa começou quando te ensinaram a julgar errado. Quando disseram que sucesso era obedecer. Que felicidade era consumir. Que amor era dependência. E talvez agora você esteja sentindo algo que nunca teve coragem de nomear: raiva. Raiva por ter sido enganado. Raiva por ter se enganado. Raiva por ter aceitado viver uma vida que nunca foi sua. Mas essa raiva pode ser o começo da sua liberdade. Porque a verdade é dura, mas liberta. E a mentira, mesmo confortável, apodrece. Você escolhe. Comenta aqui se isso te despertou. Ou escreve "eu tô aqui" se você também sentiu que essa promessa te feriu mais do que salvou. A gente continua no próximo capítulo. Mas só se você tiver coragem de continuar sentindo. Você conseguiu tudo o que disseram que traria sentido, e mesmo assim, sente um buraco que não sabe preencher. Isso é fracasso? Ou é o primeiro sinal de que você acordou? Imagine-se no auge. Emprego estável. Relacionamento decente. Férias programadas. Redes sociais sorrindo por você. Do lado de fora, parece tudo certo. Mas do lado de dentro, o que te habita é o contrário do que esperavam. Você deita à noite e sente um silêncio que não é paz. É vazio. E esse vazio te incomoda tanto que você tenta preenchê-lo de todas as formas. Compras, séries, distrações, comida, pornografia, rolês. Mas ele continua lá, como uma mancha escura no fundo da alma, que não importa o quanto você esfregue, não sai. E o mais cruel? Ninguém fala sobre isso. Porque admitir que mesmo depois de chegar lá você não se sente inteiro, seria confessar que toda a estrutura está podre. Então você finge. Finge que está feliz. Que ama seu trabalho. Que gosta do papel que interpreta. Que tudo vale a pena. Porque a alternativa,
O confronto com o real assusta demais. Epicteto diria que a verdadeira liberdade está em querer apenas aquilo que depende de você. Mas tudo que você desejou dependia de validação externa. Você foi condicionado a buscar aplauso, não verdade. Status, não serenidade. E agora vive como uma marionete elegante, bem vestida, bem alimentada, mas com as cordas ainda presas. Você já reparou como o sucesso moderno tem gosto de ansiedade? Como cada conquista traz, na mesma hora, a obrigação da próxima. Como ninguém celebra nada por mais de 5 minutos. Porque não é sobre viver. É sobre performar, entregar, mostrar. E o pior, competir. Contra pessoas que você nem conhece. Por coisas que você nem quer de verdade. A cena que se repete é silenciosa, mas devastadora. Você sentado no sofá da casa que lutou tanto para comprar, olhando pro teto, sentindo um aperto no peito. Ao lado, o celular vibra com notificações de gente te invejando. E tudo o que você pensa é, por que eu ainda não sou feliz? Essa é a farsa mais bem montada da sociedade. A de que sucesso externo significa plenitude interna. Mas quem olha com coragem percebe, esse sucesso é só maquiagem em cima de um rosto triste. A virada começa quando você entende que o problema nunca foi você. Foi a régua torta com a qual te mediram. O script que te disseram ser a vida real. A normalidade doente que chamam de estabilidade. E se você está sentindo esse buraco, talvez seja a melhor coisa que te aconteceu. Porque só quem se incomoda com o vazio tem chance de encontrar o essencial. Comenta aqui se esse vazio já gritou dentro de você. Ou escreve eu senti isso se você também já se perguntou, era só isso. A próxima cena vai te mostrar como o sistema se protege, silenciando quem desperta. Você tentou falar. Tentou dizer que algo estava errado. Mas te chamaram de ingrato, de fraco, de doido. Porque quem questiona o sistema, vira ameaça. Você achou que estava fazendo a coisa certa quando começou a levantar dúvidas. Sabe aquele momento em que tudo começa a incomodar, mas você ainda não entende por quê? É como se o mundo estivesse ligeiramente desalinhado, e só você percebia. E então você pergunta: por que eu tenho que seguir esse caminho? Por que ninguém fala sobre esse desconforto? Por que tudo parece um teatro? Mas o que você recebe em troca, não é escuta. É ataque. Te acusam de estar perdido. De ser ingrato. De não valorizar o que tem. Dizem que você está em crise como se fosse algo a ser resolvido com remédio, distração ou mais trabalho. Quando na verdade, o que você teve foi um vislumbre de liberdade. E liberdade assusta quem ainda vive em prisão. Você começa a perceber que cada vez que tenta falar, o mundo reage como um organismo vivo tentando se proteger. As pessoas não querem te ouvir, não porque você esteja errado, mas porque você ameaça tudo o que elas acreditaram por décadas. Você se torna o espelho que elas evitam. E espelhos sinceros são intoleráveis. Sabe aquele grupo de amigos que antes te ouvia e agora muda de assunto? A família que diz isso é só uma fase? O parceiro que se irrita quando você se isola para pensar? Eles não querem você de volta. Eles querem o personagem que você representava. O obediente. O previsível. O que não fazia perguntas perigosas. Você começa a andar sozinho. Não porque quis, mas porque começou a enxergar. E enxergar tem um preço. A rejeição. O isolamento. A sensação de estar nadando contra a corrente, enquanto todos parecem se divertir boiando. E mesmo assim, algo dentro de você não deixa voltar atrás. Epicteto, que viveu como escravo, entendia bem isso. Ele dizia, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo, hoje, é um ato radical. Porque significa dizer não ao que todos dizem sim. Significa escolher a verdade, mesmo quando ela vem com dor. A cena agora é você em silêncio, numa noite qualquer, olhando fixo pro teto do seu quarto. A casa está em paz. Mas a mente, em guerra. E no fundo dessa guerra, você sente uma coisa estranha, dignidade. Porque, pela primeira vez, você está sendo honesto. Mesmo que isso custe tudo. A virada vem quando você entende que esse exílio não é fraqueza. É o começo da sua reconstrução. A solidão não é castigo. É espaço. É terra fértil. É onde você começa a lembrar quem sempre foi, antes de ser domesticado. Se você já sentiu isso, comenta eu comecei a enxergar. Ou escreve tô acordando se esse isolamento que você vive hoje, parece mais verdade do que todas as festas cheias que você já foi.
No próximo capítulo, você vai ver o que acontece quando a verdade começa a te mudar por dentro e por fora. Você não percebe no começo, mas algo em você começa a morrer. E não é o que te destrói. É o que nunca foi você. A transformação não vem com fogos. Vem com silêncios. Com afastamentos que ninguém entende. Com conversas que perdem o sentido. De repente, a roupa que você usava todo dia parece não combinar mais. As risadas que você forçava soam artificiais. Até sua voz começa a mudar. Fica mais firme. Ou mais contida. Mas definitivamente, mais sua. O mais estranho é que ninguém te avisa que isso vai acontecer. Eles dizem seja você mesmo, mas na prática, eles querem que você volte a ser previsível. E você tenta, por um tempo. Você até finge interesse em coisas que já não tocam mais. Mas é como morder um alimento estragado, o gosto da farsa te enjoa. E aí algo dentro de você começa a romper. Você não consegue mais sorrir onde há mentira. Não consegue mais fingir amizade onde só existe conveniência. E sua expressão muda. Seu olhar ganha um peso que antes não existia. Não é tristeza. É lucidez. E a lucidez é solitária. Epicteto ensinava que você só deve se preocupar com o que depende de você. E agora, talvez pela primeira vez, seu corpo inteiro entende isso. Porque o que está mudando em você não é só a mente. É o modo como você ocupa o mundo. Antes, curvado. Pedindo permissão. Agora, ereto. Silencioso. Mas inteiro. A cena é quase imperceptível, mas definitiva. Você em frente ao espelho, sem maquiagem, sem pose. Observando. Reconhecendo. Não o que os outros veem. Mas quem você realmente é, sem a roupa social, sem o papel profissional, sem o filtro emocional. Pela primeira vez, seu rosto combina com sua alma. Mas aí vem a virada. As pessoas começam a estranhar. Dizem que você está diferente. Frio. Duro. Menos divertido. Menos acessível. Elas não entendem que você não ficou pior. Só ficou real. E o real incomoda. Você começa a falar menos. Ouve mais. Observa mais. E quanto mais você se afasta da ilusão, mais percebe quantas conversas são só ruído. Quantas relações são só carência disfarçada. E quantas pessoas vivem exatamente como você vivia, dopadas pela normalidade. É aí que a solidão deixa de ser dor e vira refúgio. Não porque você odeia o mundo, mas porque finalmente aprendeu a gostar da sua própria companhia. Isso é maturidade. Isso é liberdade. Isso é estoicismo em ação. Se você já passou por essa metamorfose, comenta eu tô mudando. Ou escreve meu rosto mudou se você sente que já não consegue mais fingir quem era antes. No próximo episódio, você vai ver como o sistema reage quando você se recusa a voltar a ser o que esperavam. E como, mesmo de forma sutil, ele tenta puxar você de volta para a gaiola. Eles não batem na sua porta com correntes. Eles te oferecem aplausos, sorrisos, promoções. Porque a prisão moderna vem disfarçada de oportunidade. Depois que você começa a mudar, o mundo sente sua ausência. Mas não como você imagina. Ele não sente sua essência. Ele sente falta do boneco que você era. Do personagem obediente, útil, previsível. E então, ele tenta te comprar de volta. Você começa a receber convites. Gente que nunca te notava, agora te elogia. Elogiam sua nova fase, como se fosse um look. Como se sua dor fosse tendência. Te oferecem portas. Tem uma vaga com a sua cara. Você devia voltar. Você era tão bom nisso, mas no fundo, você sente o cheiro do que está por trás, o medo deles. Medo de te perder. Medo de te ver livre. Porque gente livre ameaça quem ainda vive em gaiola. A tentação é real. Porque essas ofertas tocam seus pontos fracos: dinheiro, status, pertencimento. O que antes parecia prisão, agora é maquiado de afeto. Volta pra gente. Mas você sabe. É só uma nova coleira com mais verniz. Epicteto dizia, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E você agora vê o que eles ainda não veem. Você vê o sistema tentando te adestrar de novo, com afeto falso. E pior, você sente que uma parte de você ainda quer ceder. Essa é a guerra invisível. Você contra a sua carência. Contra a sua necessidade de ser aceito. De ser aplaudido.
Porque parte de você ainda acha que precisa de permissão para existir. E o sistema se aproveita disso. Ele sabe onde cutucar. Ele te observa em silêncio, esperando que o medo da solidão fale mais alto que sua lucidez. A cena é íntima, você sentado num banco de praça, celular na mão, olhando uma mensagem que poderia mudar sua vida, e também te aprisionar de novo. Uma proposta. Um convite. Um retorno. Seus dedos tremem. Seu peito aperta. E você fecha os olhos. Não para fugir, mas para escutar. Porque só no silêncio você lembra do que realmente importa. A virada acontece ali, sem aplausos, sem testemunhas, você diz não. Um não sussurrado, mas que ecoa como um grito. Você rejeita a armadilha disfarçada de caminho. E nesse exato instante, algo dentro de você se fortalece. Não é orgulho. É dignidade. Você perdeu o mundo, mas ganhou a si mesmo. Se você já viveu esse tipo de teste silencioso, comenta eu disse não. Ou escreve eu reconheci a armadilha se você também viu o sistema tentar te comprar, com sorrisos. No próximo episódio, vamos mergulhar na solidão profunda que vem depois da escolha pela verdade, e no poder oculto que existe no exílio voluntário. Eles não te expulsam. Você mesmo se retira. Mas ninguém sente sua falta. E isso dói. Quando você escolhe a verdade, ela não te leva para um palco. Ela te leva para o deserto. E não é um deserto geográfico. É emocional. Um vazio entre quem você era e quem está se tornando. Você começa a se afastar. Mas não é vingança. É proteção. As conversas não encaixam mais. Os lugares te cansam. As vozes parecem longes, mesmo estando ao lado. E você sente, com o peito apertado, que não pertence mais ao círculo que antes era tudo. É nesse ponto que a solidão aperta de verdade. Porque não é a ausência de pessoas. É a ausência de pertencimento. Você se vê cercado de rostos familiares, mas sente que ninguém mais te enxerga. Você mudou. Mas ninguém percebeu. Ou pior, ninguém quis perceber. Epicteto escreveu, a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em querer o que se deve. E nesse exílio voluntário, você aprende que liberdade tem um preço. E o primeiro pagamento é a sua companhia. É nessa fase que você descobre que a solidão não é castigo. É lapidação. Cada dia sem aplausos te fortalece. Cada hora sem plateia afina sua escuta interna. Você aprende a conversar com seu medo, com sua ansiedade, com o vazio que a sociedade te ensinou a evitar a qualquer custo. E então vem o choque de realidade. Você percebe que estava cercado, mas nunca foi acolhido. Estava incluído, mas nunca foi compreendido. O sistema não expulsa quem acorda. Ele te isola até que você se cale. Mas você não se cala mais. Você começa a aceitar que talvez viver desperto seja, sim, solitário. Mas também, puro, leve, íntegro. Sem máscaras. Sem papéis. Sem dívidas com o olhar do outro. Pela primeira vez, você se sente sozinho. Mas em paz. Se esse silêncio já falou com você, comenta eu fui pro deserto. Ou escreve eu me exilei se você também já escolheu a solidão para se proteger da farsa. No próximo episódio, você vai ver como, nesse deserto, nasce algo mais forte que qualquer aprovação externa, a voz interna. E como ela começa a guiar todos os seus passos. Primeiro vem o silêncio. Depois, uma voz. Baixa. Quase imperceptível. Mas é sua. Pela primeira vez, é sua. É estranho. Você achava que, ao se afastar do mundo, perderia tudo. Mas, aos poucos, começa a ouvir algo que nunca tinha escutado com clareza. Você. Não o que te ensinaram a dizer. Não o que esperavam que você fosse. Mas uma consciência que parece vir das entranhas. Firme. Calma. E brutalmente honesta. Ela não grita. Ela não te elogia. Ela apenas te mostra o que é real. Aquilo que você fingia não ver. As mentiras que contou para caber. As máscaras que vestiu para sobreviver. Ela te mostra tudo, sem piedade. Mas também sem julgamento. Epicteto dizia que a filosofia começa onde termina o ruído. E agora, com o mundo lá fora em silêncio, sua alma finalmente encontra espaço para falar. É nesse vazio que ela começa a sussurrar. Você não precisa ser o que esperavam. Você não precisa continuar o teatro. E então vem a virada.
você percebe que a maior prisão era invisível. Era a voz falsa que você carregava na cabeça, aquela que repetia o que os outros pensavam, o que a cultura moldou, o que o medo ditava. Mas agora, essa voz está morrendo. E a sua, finalmente, está nascendo. Ela não promete facilidade, nem sucesso, nem finais felizes. Mas ela carrega algo que nenhuma opinião alheia pode oferecer: paz. Uma paz firme, quase dura, mas profundamente libertadora. Você começa a sentir que pode viver sem ser amado, mas não pode mais viver sem ser verdadeiro. E esse é o novo início. Você não sabe ainda para onde está indo, mas pela primeira vez, sabe quem está indo. E isso basta. Se você já ouviu essa voz, comenta: eu me escutei pela primeira vez. Ou escreve: eu reconheci minha verdade, se isso também já te atravessou no silêncio. No próximo episódio, vamos falar sobre o momento em que essa voz começa a incomodar os outros, e o mundo tenta calá-la, mais uma vez. Eles não se incomodam com quem você era, se incomodam com quem você está se tornando. Porque sua luz escâncara a escuridão confortável deles. A voz dentro de você finalmente ganha forma. Não é mais um sussurro, é uma direção. E quando você começa a viver de acordo com ela, o mundo percebe. E reage. Mas não com apoio. Com estranheza. Com sarcasmo. Com afastamento. Você não faz mais parte. E não porque você quis ferir, mas porque você escolheu não se ferir mais. É aí que a fratura começa. Você volta a alguns lugares antigos. Pessoas que diziam te amar agora te olham como se você tivesse enlouquecido. Você está tão diferente. Você virou outra pessoa. Sim, você virou. Mas eles não queriam verdade. Queriam previsibilidade. Epicteto alertava: se você deseja melhorar, prepare-se para ser ridicularizado. E ninguém te avisa isso quando você começa a mudar. Que viver sua verdade dói menos do que ver o quanto ela incomoda quem nunca teve coragem de fazer o mesmo. Nesse momento, você entende: a verdade não te faz inimigos. Ela revela quem nunca foi amigo. E dói. Porque parte de você ainda esperava ser acolhido. Você queria que sua lucidez inspirasse os outros. Mas em vez disso, ela ameaça. Ela incomoda. Ela quebra o espelho onde eles se escondiam. E então vem o impulso: calar-se. Fingir. Voltar a ser o que eles suportavam. Mas aí, você escuta de novo aquela voz. A sua. E ela diz: não se traia de novo só para caber no vazio dos outros. Você se levanta da mesa. Ninguém percebe. Ou fingem não perceber. Mas dentro de você, algo se firma. Você não vai mais se diminuir para manter a harmonia de uma mentira. Se você já viveu esse tipo de silêncio constrangedor, comenta: eu fui o estranho entre os mesmos. Ou escreve: eu escolhi a verdade, mesmo sozinho, se isso também já te rasgou por dentro. No próximo episódio, vamos explorar o momento mais perigoso de todos, quando o mundo tenta te resgatar, não por amor, mas para te domesticar de novo. Eles não suportam te ver livre, porque sua liberdade mostra que eles nunca foram. Então tentam te puxar de volta, com promessas disfarçadas de cuidado. Você pensa que o pior já passou, que se afastar, se encontrar e escolher a verdade bastaria. Mas não. O sistema não desiste fácil de quem escapa. Ele volta. Mas não como um inimigo declarado. Ele volta sorrindo, te oferecendo conforto, posições, oportunidades, relacionamentos. E o mais venenoso de todos, pertencimento. Você começa a receber mensagens que antes implorava para receber. Convites que antes sonhava em ter. Mas agora, tudo soa falso. Porque você já sabe o que se esconde por trás. Um preço. Um retorno. Uma condição: seja de novo o que a gente entende. O que a gente controla. E então bate a dúvida. Uma parte sua quer aceitar. Cansou da solidão. Cansou de lutar. Cansou de ser o estranho. Ser aceito parece uma trégua. Mas a sua voz, aquela que nasceu no silêncio, te lembra: aceitar o que te mata só porque te oferece colo, ainda é morrer. Epicteto escreveu: não explique sua filosofia. Viva-a. E viver sua verdade, agora, exige negar os convites mais tentadores. Rejeitar as mãos estendidas que, por trás, escondem algemas douradas. É aqui que você entende: a maior armadilha não é a dor.
É o conforto que te afasta de si mesmo. É o carinho disfarçado de controle. O afeto que cobra. O aplauso que te escraviza. O sistema não precisa te prender. Basta te seduzir. E se você não estiver desperto, volta a sorrir, com a coleira no pescoço. Se você já sentiu essa tentação disfarçada de afeto, comenta tentaram me domesticar com amor. Ou escreve quase voltei, mas me escutei se você já teve que se salvar de uma armadilha disfarçada de acolhimento. No próximo episódio, vamos tocar no ponto mais profundo, quando até sua família vira instrumento da farsa, e você precisa escolher entre ser leal a eles, ou a si mesmo. Eles são os que mais dizem te amar, e os que mais te prendem sem perceber. A família, essa prisão disfarçada de lar. Você achava que o pior do mundo eram os estranhos, as instituições, os chefes, a sociedade. Mas não. A maior cilada, o laço mais forte e sufocante, vem de quem jurou cuidar de você, sua família. Eles são os guardiões da farsa que te ensinaram a viver. Quando você começa a despertar, a casa vira campo de batalha silencioso. Cada palavra, cada olhar, cada gesto vira um teste. Você tenta explicar, mas o que eles ouvem é um ataque. Você tenta ser você mesmo, mas vira um estranho. Porque ser diferente, na família, é um ato de rebeldia. Uma ameaça. Epicteto falou que não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Mas reagir quando o amor vira arma, é o teste mais cruel que existe. O choque vem quando você percebe que eles não querem te ferir, mas querem que você volte a ser a peça que conheciam. Que abandone essa busca insana por liberdade. Porque a liberdade deles termina onde começa o seu despertar. É uma traição que não tem gritos. Não tem violência explícita. Tem indiferença, manipulação velada, chantagens emocionais. Por que você não pode ser mais como antes? Isso é uma fase. Você está confundido. A gente só quer o seu bem. Mas o seu bem não é o deles. Você percebe que a família que você achava ser seu porto seguro, é parte da farsa. Um teatro que exige que você seja um ator e nunca o autor. E aí, pela primeira vez, você precisa escolher. Continuar preso a um amor que te escraviza, ou se libertar, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Se sua família já foi seu maior desafio, comenta eu escolhi ser livre, mesmo sozinho. Ou escreve eu rompi com a farsa familiar se você também já teve que se afastar para se encontrar. No próximo episódio, vamos mergulhar no caminho solitário da verdadeira liberdade, quando você se torna o único responsável pela sua paz. Liberdade real cobra um preço cruel, a solidão. Mas não aquela que você teme, é a solidão da alma desperta, que pesa como uma âncora invisível. Você já deixou para trás o que te prendia, o sistema, as mentiras, as amarras familiares. Mas ao fazer isso, você se vê em um espaço vazio que assusta. A solidão que chega não é mero isolamento físico, é um vazio profundo que ecoa dentro, como se todo mundo tivesse saído da sua vida, e você tivesse ficado apenas com você mesmo. É uma solidão que dói, que sussurra dúvidas, que coloca tudo em xeque. É o silêncio brutal que revela suas fragilidades, seus medos, suas cicatrizes. É o momento em que você percebe que, para ser livre, precisa carregar o peso de estar sozinho, de verdade. Você se lembra do que Epicteto disse, aquele que é insensível à solidão não será perturbado pela rejeição. Mas a verdade nua e crua é que ninguém está preparado para esse momento. Ninguém te avisa que a liberdade real te leva a um ponto onde só você pode andar, e isso pode ser assustador demais. E aqui está a virada. A solidão que parecia castigo começa a se revelar uma aliada. É nela que você encontra a sua verdadeira força. É na ausência de distrações e a fuga das expectativas alheias que começa a se reconstruir, pedra por pedra, o seu eu mais genuíno. Você descobre que a liberdade não é um estado de festa ou euforia, mas um território sombrio onde a coragem é a única moeda de troca. Que só aqueles que enfrentam essa solidão conseguem alcançar uma paz que nenhum outro pode roubar. Se a solidão consciente já te visitou, comenta eu enfrentei meu vazio. Ou escreve eu encontrei força na minha solidão se você já sentiu essa dor transformação. No próximo episódio, vamos explorar como, depois desse silêncio profundo, nasce uma nova voz. Uma voz de poder e serenidade que não se entrega mais às farsas do mundo.
Depois do silêncio mais denso, surge uma voz, não aquela que grita para ser ouvida, mas a que sussurra com a força da verdade imutável. Depois de atravessar a solidão, o abandono, a dor de ser rejeitado e o peso esmagador da liberdade, algo novo começa a crescer dentro de você. Não é barulho, nem uma explosão. É um fogo lento, constante, uma chama que não se apaga. É a voz do seu verdadeiro eu, aquela que não precisa se provar, não busca aprovação, não se curva ao medo ou à mentira. Você se torna aquele que Epicteto tanto exaltava. Alguém que sabe a diferença entre o que pode controlar e o que está fora do seu alcance, e que escolhe focar no que é seu, e só seu. Essa voz não se rende à pressão, não se dobra à farsa, não se engana mais. Ela fala com calma, mesmo quando tudo ao redor quer te calar. Essa voz não é arrogância, é liberdade. Não é ego, é verdade. É o nascimento do homem ou da mulher que finalmente não vive para os outros, mas para si mesmo, com integridade, coragem e paz. E, talvez, a maior ironia dessa jornada seja perceber que a farsa que te ensinaram a viver nunca teve poder real sobre você, a não ser o que você permitiu. Se essa voz silenciosa já acordou dentro de você, comenta "Eu encontrei minha voz". Ou escreve "Não me calo mais" se está pronto para viver fora da farsa, de uma vez por todas. Este é o fim da farsa, e o começo da sua verdadeira liberdade. No próximo vídeo, vamos revelar como essa nova liberdade transforma não só você, mas tudo ao seu redor, quando a verdade deixa de ser segredo e vira ação.